Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Seja bem-vinda à segunda-feira, seja bem-vinda a todas as oportunidades que o universo tem para dar pra gente. Nesse momento, quero agradecer vocês pela presença. E se você for ver essa live regravada, enfim, no replay, passa um pouquinho pra frente, tá? Bom, eu já vou começar com um assunto que é o tema dessa live, que é o arquétipo da Afrodite, é o arquétipo da mulher em relação ao amor afetivo. E eu entrei aí no mérito nos nossos stories de que é importante a gente olhar para esse lugar de amor, para esse lugar de como que a Afrodite, né, o arquétipo Afrodite pode nos ensinar e nos lembrar de como nós podemos nos colocar no amor de uma forma mais saudável, de uma forma mais bacana, equilibrada. E tudo isso, né, todos esses arquétipos, esses estudos que eu estou fazendo aqui com vocês sobre esses arquétipos das deusas, é para que você possa se reconhecer, que você possa olhar para essa mitologia grega e possa pensar, nossa, esse estudo que Jung fez, né, que é da psicologia, realmente pode agregar para mim em algum nível da minha psique, né, feminina. Então é por isso que a gente está aqui, para discutir sobre isso. E todos esses nomes, né, de arquétipo, Afrodite e tudo mais, isso pode às vezes causar algum tipo de resistência, né, na mente das pessoas, né? Talvez você que está vendo isso aqui, talvez não, mas se em algum nível isso causa em você um estranhamento, fica tranquila, né? Só se abre para a informação e vê o que faz sentido para você. Vou contar aqui um pouquinho da história de Afrodite, então, de uma forma bem simples, bem rápida, tá, gente? Porque eu costumo aprofundar bastante na parte dos atributos, das sombras e da luz, para que vocês possam olhar para isso. Basicamente, a Afrodite é a deusa da beleza, do amor, dos relacionamentos humanos e das artes. Ela tem duas histórias que são contadas e que podem aí aparecer para vocês como Afrodite nasceu. E a Afrodite, ela nasceu, como tem duas histórias, então a primeira é que o deus Cronos, ele castra o outro deus Urano, e quando ele castra, exatamente, a gente está falando da parte de baixo do homem, a gente está falando da genital de Urano, e aí como que isso acontece, enfim, a gente não vai entrar no mérito, e ele joga isso no mar, e a Afrodite nasce a partir das espumas do mar. E a segunda história que a gente tem é que Zeus teve um relacionamento com uma ninfa e a partir disso Afrodite nasce. É bacana a gente olhar para essas histórias porque se vocês tiverem interesse de estudar mais a fundo, às vezes vocês conseguem perceber nelas nuances da psique de vocês. Aqui, gente, então, olhando para Afrodite no amor, quais são os atributos, né, de Afrodite? Então, ela é uma mulher bela, e aqui, desconstruindo esse lugar de beleza, a Afrodite, ela sabe que a beleza é uma coisa que vem de dentro dela para fora. E é bacana dizer isso porque quando a gente fala no nome de Afrodite, a gente imagina a beleza a partir do ponto de vista do patriarcado. E o que é o patriarcado? É o sistema em que todos nós estamos inseridas, mulheres e homens. Então, um sistema que foi criado a partir de homens, e nesse sistema, né, foi construído então o mercado de trabalho, a educação, o mercado financeiro, todas as formas que a sociedade é constituída hoje foi feita por homens, porque há muito tempo atrás, em um certo momento da história, as mulheres foram consideradas coadjuvantes em relação aos homens. Né? E por que eu quero trazer essa clareza para vocês? Porque o patriarcado é o sistema, e dentro do sistema a gente tem o machismo. O machismo ele é o sistema de crenças que sustenta o patriarcado. Então, o machismo é aquilo que vai reforçar algumas falas que a gente escuta, de nossa, tá andando desse jeito, enfim. E por que eu estou trazendo essa clareza aqui para vocês? Porque dentro desse sistema foi construído um tipo de beleza, um tipo de mulher ideal. E a Afrodite não entra nesse lugar. A Afrodite, ela tem sim uma beleza e que ela reconhece como deusa que essa beleza ela vem de dentro e é uma beleza que é fora de padrões. Não é como nós, a partir da construção desse sistema do patriarcado, entendemos, tá bom? Aqui, como eu disse que essa beleza vem de dentro, é porque a Afrodite reconhece que ela se ama, ela se gosta, ela tem um magnetismo. Sabe quando você vê uma mulher bonita, quando você vê alguém bonito e fala, meu, tem alguma coisa nessa pessoa que é magnético, né? Parece que aquela pessoa, ela chama a atenção de algum jeito. E às vezes nem é beleza, nem é exterior, nem é roupa, é porque isso está dentro dela. O nome disso é amor próprio, é você ter esse magnetismo.
E quais são, então, os atributos, né, de Afrodite? Ela é uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa que é sensível também, tem um tom de erótica, né? Então ela sabe usar os atributos dela a favor do que ela quer. E aqui esse erotismo, né, de usar para algo é relacionado a esse arquétipo da Afrodite, tá? E aqui eu não tô falando, gente, que vocês precisam ser uma Afrodite no amor, não tem nada a ver. Mas eu quero que vocês percebam como que vocês entram nesse lugar, né, de se reconhecer uma Afrodite quando vocês estão nos relacionamentos. Você pode ver que você assume lugares diferentes dentro da sua psique quando você se coloca no trabalho, no amor, nos relacionamentos sociais. É natural que isso aconteça. Todas nós mulheres somos cíclicas. E aqui não estou dizendo para vocês assumirem, nossa, eu tenho que ser só Afrodite então nos meus relacionamentos afetivos, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Não. Isso é para que você se reconheça e veja como brincar, usar o melhor desses arquétipos para trazer à tona quem você é, quem você se sente mais confortável em ser, né? E então a Afrodite, ela tem esse tom sedutor, ela é muito intuitiva, é acolhedora, comunicativa e extrovertida também. Então é uma mulher que, com todos esses atributos, chama atenção. Essa questão, né, da beleza e de toda essa parte sensível e criativa, de ser sedutora, é algo que é muito comum que as pessoas que trabalham com imagem, né, então às vezes atrizes, né, pessoas que personal trainer, que trabalham com imagem, tenha esse feeling de apreciar a beleza de um modo muito mais aguçado, né, de uma forma mais perceptível mesmo. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha no mapa astral de vocês, é muito comum que quando a gente vai olhar nesse lugar de como você se porta nos relacionamentos, a gente sempre olha para Vênus, para o planeta Vênus. Então aproveita nesse momento, pega aí teu mapa astral e olha onde está o seu planeta Vênus. Aqui nesse momento, né, nessa configuração, é bom que você olhe o teu signo, onde Vênus está no seu signo. Por quê? Porque a Vênus, ela fala muito sobre como que a gente se coloca nesses relacionamentos. Eu, por exemplo, eu tenho uma Vênus no signo de Virgem. E, inclusive, Virgem é o meu ascendente. E a gente sabe que Virgem tem algumas questões de ser metódico, de ser, às vezes, mais seco. E tudo isso fica muito transparente para mim quando eu tô falando de relacionamentos, tanto afetivos quanto sociais. Às vezes, sim, eu tenho um aspecto acolhedor e tudo mais, mas porque eu também eu tenho a minha lua em Câncer. Mas aqui a gente está falando de Vênus, então olha para você ver aonde também você pode tendenciar a ter um certo tipo de personalidade, né, nesse lugar. Então, olha onde está a tua Vênus. Onde a Vênus normalmente ela se sente mais no lugar de fala dela é quando ela está ali no teu mapa astral natal, no signo de Libra. Porque Libra fala muito sobre isso, sobre essa beleza, sobre essa harmonia, sobre esse arquétipo de você ter beleza aonde às vezes as pessoas não veem. E por que aqui a beleza é importante a gente desconstruir algumas coisas? Porque imagina também você viver num mundo em que você não consegue apreciar as coisas, que você não consegue apreciar a beleza, né? Então isso é bacana também pra gente olhar para o nosso interior, para as nossas questões de amor próprio e ver que dentro das nossas imperfeições existe beleza. Né? E aqui eu gosto de trazer essa palavra de imperfeições porque eu sei que muitos de vocês são muito perfeccionistas, muito, muito, muito mesmo. E faz parte, né, gente? Inclusive aí eu posso trazer esse tema de perfeccionismo para nós, que para mim também é super importante. Eu tive que desconstruir muita coisa em relação ao perfeccionismo para inclusive estar aqui com vocês. Então, seguindo nos atributos de Afrodite, o que a gente percebe, né, por ela trazer todos esses atributos de sensualidade, de criatividade, atributos é algo que você pode desenvolver. Então, se é interessante para você desenvolver isso no aspecto de Afrodite, mantenha isso no radar. Nossa, eu quero ser uma pessoa mais acolhedora, mais amorosa, nesse sentido mais sedutor de Afrodite, é algo que pode ficar no seu radar. Agora, falando sobre a luz de Afrodite, né? Então, onde que ela se sente poderosa, onde que Afrodite se sente no lugar de fala mesmo dela. É quando reconhecem o brilho sedutor dela. Gente, eu tô olhando aqui, mas é a minha colinha, tá? Pra poder seguir aí com vocês. É uma mulher que ela tem muita facilidade em perdoar. Então, por quê? Porque a Afrodite também tem um certo nível de inocência. Então, ela reconhece que aquilo
não precisa ser levado à frente e ela consegue se desapegar das coisas de uma forma mais fácil. Isso também pode ser visto na mitologia como algo do tipo, vou ficar com várias pessoas e tudo mais, vou fazer esse desapego. Afrodite, do ponto de vista de desequilíbrio, ela pode fazer esse movimento. Por quê? Porque ela faz esses movimentos aproveitando esses atributos dela para ter algo em troca. E a gente vai falar disso do lado sombra dela. Aqui a gente falou da questão, né, também já dos atributos dela, mas aqui no lugar de luz dela, quando ela contempla o belo, então é uma mulher que ela vai se preocupar muito com o visual, que vai se preocupar com esse lugar de realmente se sentir bem com ela mesma e desconstruindo também essas questões, né, do patriarcado. É uma mulher que, do ponto de vista de equilíbrio, ela sabe o que ela quer fazer por ela, do ponto de vista estético e tudo mais, né, aqui coisas que ela sabe que é equilibrado para ela. Então ela aceita isso. Então uma mulher querer fazer uma unha, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Para ela isso é um lugar confortável. E aqui eu tô trazendo essa provocação do patriarcado porque quantas vezes nós, né, também fazemos coisas que não necessariamente a gente concorda, mas que a gente faz porque isso é aceito pelo sistema. Então tem muitas coisas aí, né? E aqui, trazendo o lado luz, então, essa mulher é uma mulher que é muito grata, que ela sente essa gratidão de uma forma profunda e ela também tem o dom de atrair aquilo que ela deseja. Mas é uma mulher também que ela vai ir atrás daquilo que ela deseja, ela não vai ficar esperando que as coisas aconteçam, diferente do arquétipo da Perséfone. Aproveitando que a gente está falando aqui do arquétipo da Perséfone, numa das primeiras lives daqui, eu fiz como é que eu posso dizer, uma analogia entre a Perséfone e o complexo de Cinderela. E nessa maratona de aulões, eu vou colocar uma nova aula da Perséfone, que vai ficar por último, para que a gente possa explorar mais um pouco o arquétipo dela sem esse lugar da Cinderela, tá? E, enfim, se você tem interesse nessa questão de às vezes, se colocar no lugar de Cinderela e de achar que existe alguém que vai te salvar e que tem coisas que você fica esperando acontecer para você se movimentar, dá uma olhada na live da Cinderela, do Complexo de Cinderela, que tá muito bacana. Aqui, como eu falei, a Afrodite tem o dom de atrair, né, as coisas e de atrair o que deseja e ir atrás, e é uma mulher que ela traz beleza para o mundo. Por quê? Porque essa beleza está dentro dela. Então ela consegue acessar essa beleza dentro dela e expor isso. E isso é algo extremamente desafiador do ponto de vista feminino, né? Porque o quanto de mulheres que eu vejo que tem medo da própria luz, porque fazem um monte de coisa pelo outro, né? Aprendeu tantas coisas no próprio sistema de crenças, no próprio sistema familiar, que essa mulher ela já não se sente mais tão forte para conseguir entender dentro dela o que está certo, o que está errado para ela, né? E aí essa mulher ela começa a patinar em relação a essa questão de trazer a beleza interior dela para o mundo. E aqui a gente está falando da beleza das tuas habilidades, das tuas capacidades e da sua identidade, quem você é, né? Aqui eu estou falando de uma mulher que ela tem isso muito bem resolvido, né? A Afrodite ela não tem dúvida sobre quem ela é, quais são os potenciais dela. Porque se ela tivesse, ela não entraria nesse lugar de ser amorosa, de ser sensível, de ser sedutora. Às vezes a gente faz essas coisas, né? Assume esses atributos de ser agradável também. Agradável é uma palavra muito boa. Por medo de desagradar. Então, você é agradável, entende? E nós, né, da psique, que entende um pouco mais, né, da questão da psique feminina, a gente sempre gosta de perguntar, né? Eu sempre gosto de perguntar se as atitudes estão sendo por amor ou medo. O que te faz fazer as coisas dentro dos teus relacionamentos afetivos? É amor ou medo? E essa é uma pergunta muito profunda, porque eu diria que uma boa parte, acho que uns 90% ou mais, diz que é medo. Medo de perder, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir ser provedora. Tô vendo isso bastante, gente. Isso é tão importante porque isso não diz sobre a mulher ser menos. Diz que quando esses gatilhos aparecem, então ok, eu sei que é medo. Então como que eu faço para sair desse lugar? É por isso que os sentimentos vêm, é por isso que os pensamentos vêm e que às vezes vocês sentem algum tipo de desconforto, algum tipo de incômodo com isso. É para que vocês consigam perceber
aonde que está o problema. É que para vocês conseguirem mergulhar dentro de vocês e ver onde está a questão. Então aí o corpo manifesta, o pensamento vai manifestar, o sentimento vai manifestar. E aqui a gente sempre gosta de dizer que sentimento e emoções são coisas diferentes e que o que você sente, se você sente é porque faz sentido. Então acreditem fielmente nisso, gente. Às vezes o que eu tenho que dizer muito para vocês assim, para por um momento e confia no seu sentir. Esses dias eu atendi uma pessoa e ela falou pra mim algo no sentido de que ela tem uma mãe narcisista e que essa mãe parecia que tudo que ela fazia em relação à terapia estava difícil dela vencer isso. Parecia que ela fazia a terapia e às vezes a terapia era cancelada, a pessoa que ia atender ela não podia. Parecia que sempre acontecia alguma coisa para que ela não fizesse terapia e teoricamente, na visão dela, ela não fizesse, não curasse essas questões da mãe narcisista dentro dela. E eu falei uma coisa para ela simples e que fez todo sentido. Foi o seguinte, né? Não que pra mim na hora fez sentido, mas depois quando ela me deu o feedback ela falou, Aline, fez todo sentido. Que eu falei, confia no teu sentir. Por mais que você tá fazendo e as coisas parecem que estão empacadas, pode ser que exista dentro de você algum benefício em manter as coisas meio empacadas, meio travando. E aí eu falei pra ela, se tiver um benefício, tudo bem, porque agora você tem consciência e você vai conseguir ir atrás de saber se existe esse benefício. E se esse benefício não existir, se é simplesmente uma força do universo, gente, aqui a gente também fala de, como é que eu posso dizer, de entidades mesmo, que às vezes se aproveitam quando a pessoa está com uma energia mais baixa, né? Então aí acaba prejudicando em algum nível essas pessoas. Eu falei, supondo que não haja benefício, supondo que não tem ninguém te atrapalhando nesse sentido, os teus caminhos estão abertos, está tudo certo, você está com a energia limpa, o que você vai fazer nesses 3 casos, né? Então, não tem alguém atrapalhando, supondo que haja, né? Tem alguém atrapalhando, existe algum tipo de benefício, né? Em ela continuar reproduzindo esse lugar dessa questão da mãe narcisista e não conseguir ir atrás disso efetivamente. E supondo que não seja nada disso, o que você vai fazer nessas 3 coisas? Você vai insistir. Essa foi o meu retorno para ela. Você vai insistir. Por quê? Porque podem haver questões internas sim que estão pegando, mas se faz sentido para você curar esse lugar, mulher, vai atrás. Não tem segredo. Continua. Não significa que as coisas vão ser fáceis, não significa que vai descer um anjo do céu com um papiro na mão, vai te entregar e vai falar, olha aqui, ó. Olha aqui o teu relacionamento desejado. Olha aqui o homem que você desejou. Não, isso não vai acontecer. Sinto lhe dizer. O que vai acontecer é que quanto mais você traz consciência para você, quanto mais você traz consciência para os seus relacionamentos, mais você vai atrair aquilo que você já tem consciência. Por quê? Porque você também fortalece essa sua consciência. Claro, vão existir coisas do inconsciente que vão sendo tratadas ali durante os relacionamentos, com certeza. Por isso que os relacionamentos são tão desafiadores. Mas existe esse lugar da consciência que é muito potente, gente. Muito potente. Só para trazer um exemplo aqui para vocês, eu tive síndrome do ovário policístico, SOP. Síndrome do ovário policístico é basicamente quando você tem cistos no ovário e isso é criado por um aumento de hormônio masculino. E por que vocês acham, né, que isso aconteceu? Né? Eu estava num lugar que eu tive que, em algum nível dentro de mim, me masculinizar, no sentido de ser uma pessoa mais dura, mais firme, para que eu conseguisse me estabelecer, enfim. E nesse lugar, eu fui para uma polaridade, que a gente chama que é a polaridade de Yang, que é você ficar mais com uma energia mais masculina de realização para que você faça as coisas acontecer. Nessa energia, eu tive muitas questões e, como vocês podem ver, uma questão física. Por quê? Porque eu tive que sair do meu equilíbrio para poder fazer algo aqui na matéria. Isso é algo que muitas e muitas de vocês fazem e de forma inconsciente, tanto que
Eu só descobri que eu fiz essa polarização, que eu fui para energia yang de realização e tudo mais, e fiquei muito tempo nessa energia, e por isso eu acabei desenvolvendo a SOP. Eu só tive essa consciência quando eu passei por isso, né? Enquanto eu estava ali realizando e fazendo e acontecendo e vivendo na correria e não tendo tempo para nada, e vivendo nesse lugar de desequilíbrio interno e externo, eu não sabia disso. E esse que é o valor da consciência, gente. Por que eu trouxe esse exemplo da SOP aqui pra vocês? Só pra vocês terem ideia, quando eu fui ao médico e eu tive o diagnóstico sem fazer absolutamente nada, várias coisas do meu dia a dia, de sintomas que eu estava passando, melhoraram. E aí, como que você explica isso? O nome disso é consciência. Quando eu trouxe luz a algo que o meu corpo estava me mostrando que estava incoerente, que havia alguma coisa errada, e eu trouxe luz, ele falou, beleza. Agora você veja como que você quer lidar com isso. E claro, aqui também eu não tinha nada grave, enfim, então ele já conseguiu se estabelecer, porque o que ele estava fazendo? Ele estava me desequilibrando para que eu pudesse olhar para aquilo. Nosso corpo físico é assim como nosso corpo mental e emocional, ele vai dando as dicas, gente. E nós, como espíritos, vamos pegando isso e vamos transformando, né, em realização, em questões que a gente precisa fazer aqui nessa Terra. E, bom, eu entrei nesse assunto para falar com vocês sobre consciência. Mas, aqui também um aspecto de luz em relação a Afrodite que eu quero trazer para vocês é que a Afrodite é uma mulher que, no aspecto de luz dela, ela quer sentir prazer. É uma mulher que, onde não tem prazer, ela não vai permanecer. E isso é tão importante porque aqui a gente não está falando só do prazer sexual e de todas as questões que existem, né, de mulheres fingirem situações nas relações sexuais para acabar logo. Isso é só uma parte de um problema sistêmico que a gente tem no patriarcado, né, do que ensinaram que era certo e errado e de como essas mulheres compreenderam isso. Mas aqui eu estou falando da Afrodite que sente prazer em fazer as coisas que ela gosta, né, em ter um hobby, em valorizar aquilo que ela pensa, porque ela sabe o que é amor próprio, em valorizar aquilo que ela sente, né. A Afrodite sente prazer em ser ela mesma. Olha que profundo isso, gente. Doideira, né? Gosto assim. Agora, eu vou falar pra vocês aqui do lado sombra, tá? Da Afrodite. Então, como vocês sabem, a Afrodite é um arquétipo que ela é voltada mais para as questões amorosas, que é um arquétipo que ele vai se dar melhor nos relacionamentos afetivos, tá? A grande questão, né, de todos esses aulões de arquétipos que eu tenho feito aqui pra vocês é para que vocês se reconheçam em pelo menos um ou dois arquétipos. Eu acredito que é muito saudável vocês perceberem se vocês estão polarizando para ao menos dois arquétipos, que isso já vira um ponto de atenção para vocês. Por quê? Porque quando a gente tende a polarizar para arquétipos, nós levamos esses arquétipos para outras áreas da vida. Então, se eu sou muito Afrodite no amor, é muito provável que eu seja também Afrodite no trabalho, que eu seja Afrodite nas minhas relações sociais. E aí, você pode sentir desequilíbrio em alguma dessas partes. Você pode sentir que às vezes você não consegue fazer alguma coisa que você precisa porque você não está achando dentro de você a força que você precisa, né? E aqui os arquétipos, apesar deles terem, da gente tá falando de Yang, dessas polarizações, essas mulheres, né, Afrodite, Atena, Perséfone, essas que a gente já comentou, nós estamos falando de mulheres também que são equilibradas e a gente está trazendo os dois aspectos, de Yin e Yang. Aqui do lado sombra de Afrodite, então, é uma mulher que ela pode, no lado sombra dela, se tornar infantil e mimada quando é contrariada. Por quê? Porque no conto, né, de Afrodite aqui, num dos contos a gente tem Zeus com ninfa, e aí nasceu Afrodite. Então essa mulher, ela sabe o que é no DNA dela ter poder. Ela sabe o que é conseguir o que ela quer. E agora, se ela não conhece, se ela é contrariada, ela pode entrar nesse lugar de se tornar infantil, mimada, não entender o lado do outro, querer ser atendida, né? Quando a gente fala de infantil, é essa relação da criança querer ser atendida, né? E de ser mimada é de você dar o tempo todo o que ela quer, mas quando ela não recebe, ela vai aí fazer um tipo de jogo psicológico com você, né? De repente.
Com você não, né? Você, quando está nesse lugar de Afrodite, você pode fazer isso, você pode se sentir no direito de fazer isso, mas veja que isso é uma sombra. Afrodite, ela pode ser uma mulher invejosa e fútil. Por quê? Afrodite acha que quando ela está nesse lugar de sombra, ela pode se achar melhor. Ela pode se achar que ela é a melhor de todas. E ela quer chegar no lugar e causar inveja. Então, você pode ver, assim, gente, que tem mulheres hoje que elas têm muito esse perfil, né? De querer realmente não só ser ela mesma, mas de causar inveja no outro, de causar algum tipo de dor no outro, porque aquilo, de certa forma, para ela é prazeroso, né? E aqui tem uma questão, né, de como que a Afrodite ela sai desse lugar, né, de ser invejosa e fútil e tudo mais. Ela vai precisar desenvolver a espiritualidade e a intelectualidade, porque quando ela entra nesse lugar de inveja e de futilidade, né, de querer causar inveja no outro, ela se esquece que existem outras coisas além desses lugares de sombra, né? E ela pode ser uma mulher também que tem dificuldade em amadurecer. Então, ela fica revivendo ciclos da criança, da adolescente e acha que isso é a vida dela. Então veja que aqui a gente está falando de passado, né? Mas o presente é o que está acontecendo hoje. Então, assim, claro que aqui o que eu estou falando pareceu super redundante, mas assim, evite ficar indo para esse lugar do passado e vivendo isso e achando que as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Porque aqui, se você faz isso de um lugar positivo, então, nossa, enfim, você teve bom sucesso em algumas coisas da sua vida e você se lembra disso e isso te faz bem, tá tudo certo. Mas aqui o problema é que a sua dificuldade de amadurecer é porque você valoriza tanto a tua criança, tanto a tua adolescente, e às vezes ela não foi atendida todas as vezes que você gostaria, e aí você fica colocando ela à frente disso, à frente da tua adulta hoje, à frente do teu relacionamento amoroso, e aí essa mulher tem dificuldade em receber crítica, em receber a opinião do outro, em de fato amadurecer e assumir risco, assumir responsabilidade. A Afrodite não faz isso. A Afrodite tem alguém que faça isso por ela, porque ela sabe como usar os atributos dela para ter pessoas fazendo coisas para ela. Essa é uma diferença. Aqui a sombra de Afrodite pode ser também um lugar de não aceitação da beleza, de não aceitação do próprio corpo, de não aceitar esse material, né, essa genética que ela veio. Né? Vocês já pensaram nisso, né, nessa questão genética que te permitiu estar com esse corpo e que dificilmente isso vai ser algo que vai mudar, gente. A gente tem as cirurgias plásticas, mas cirurgia plástica resolve tudo? Não. Então é importante que vocês busquem isso dentro de vocês. E aqui eu tô falando então ela acha que a cirurgia plástica tem que resolver tudo. Jamais. Até porque não vai. Porque se as questões são internas, mesmo você modificando alguma questão do teu corpo que você queira se sentir melhor, essa questão, ela vai ser um processo de você olhar para aquilo que você fez de cirurgia plástica e olhar todos os dias, nossa, eu sou uma mulher bonita agora, eu sou uma mulher nova agora, enfim, da maneira que você quiser. E por que que isso é um processo de reconfiguração? Porque você está fazendo isso por repetição. Porque você está se olhando todo dia no espelho e vendo quem você é. E você não estava conseguindo fazer antes isso da cirurgia plástica, provavelmente, porque existiam coisas dentro de você, dentro do teu interior, que estava ali latejando as tuas frustrações. Né? Então, uma vez que o outro falou isso, que o outro falou aquilo, é muito comum que isso tenha acontecido na adolescência, que isso tenha acontecido na infância, porque são momentos em que nós estamos muito frágeis em relação a comparações, em relação ao que o outro acha. Então veja, gente, que a gente está falando de amor, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de mulher, de beleza, porque tudo isso se integra. E por isso que existe tanta dificuldade nos relacionamentos afetivos, porque as pessoas não conseguem, às vezes, olhar de uma forma com algum outro tipo de perspectiva, porque está presa dentro das próprias frustrações, dentro das próprias questões, né? E é sobre isso, Brasil. Deixa eu ver aqui. Eu estava falando sobre essa não aceitação do corpo, perfeito. Então, é uma mulher, né, Afrodite, que
No lugar sombra dela, ela pode entrar nesse lugar de não aceitar o corpo e de sempre buscar algo fora que resolva as questões dela. Então aqui, ela pode ser uma mulher que sempre vai na academia, que sempre vai nos centros de estéticas, mas o problema é quando ela não se sente satisfeita. Nunca se sente satisfeita, né? Agora, se ela faz e tá satisfeita, tá tudo certo, gente. Isso aqui, eu não tô criticando nada, não tô criticando ninguém, porque uma coisa que eu aprendi, gente, de uma forma muito assim profunda, de, sabe, total humildade, é não julgar o outro. Por quê? É verdade aquela história de que quando você tá apontando o dedo para outra pessoa, tem 3 apontando para você. O julgamento é sempre sobre a pessoa que está fazendo o julgamento. Não é sobre você. Essa pessoa, ela tá olhando com o óculos dela, com as questões dela para tua vida. E normalmente as pessoas fazem isso para se autoafirmar, do tipo, você está errado e eu estou certa. É ainda um lugar de muita sombra e é uma coisa que a gente precisa, aos poucos, dissolver esse medo do julgamento, esse medo de não parecer adequada, de não parecer perfeita, sabe, gente? Porque a gente não vai ser. A gente nunca vai ser. Eu sei que vocês acham que existe um momento da vida em que vocês vão chegar num lugar em que vai acontecer, tipo, meu, vou estar com tudo perfeito, vou estar com a minha casa, vou estar com o marido dos sonhos, com o boy dos sonhos, e que aí vai estar tudo perfeito, vou estar viajando, tal, tal, tal. Gente, isso é uma coisa que venderam isso pra vocês como algo para que vocês fiquem sempre buscando. Para que vocês sempre fiquem buscando algo externo, sempre buscando alguma coisa para arrumar. E isso vai acontecer durante a caminhada. Mas é importante que vocês não foquem dessa maneira lá na frente, porque não é saudável. Porque vocês sempre vão ficar tentando achar a perfeição. E não é sobre isso, é sobre a jornada. Não é sobre o resultado perfeito, é sobre a jornada para você chegar no resultado que é o melhor para você, nas condições que você tem hoje, né? Então vamos lá, gente. Aqui, quando a gente está falando também de corpo, a sombra de Afrodite tem uma tendência a objetificar o corpo. Então é aquela mulher que ela pode ser objetificada pelas pessoas à volta dela, pelos homens em volta dela, e ela vai aceitar isso de boa. E eu vejo isso muito, gente. Porque existe assim uma diferença, gente, em quando você é objetificada e você sente um desconforto por isso. Isso aqui, o nome desse desconforto você já sabe que isso não é certo em algum nível dentro de você, porque aqui a gente está falando de sombra, né? Não tem por que um corpo ser objetificado. Nós não somos objetos. E é diferente esse lugar em que você se sente desconfortável quando você é objetificada, e é diferente quando você aceita sem o mínimo de discordância, de consciência sobre isso, entende? Que são coisas diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque aqui a gente tá falando que essa Afrodite, desse lugar de sombra, ela aceita isso sem questionar tanto. E isso é bom, né, aqui pra vocês se observarem, porque hoje eu percebo que as pessoas fazem isso de forma inconsciente. Por algum período da minha vida, vamos dizer assim, até o início ali dos meus 20 anos, 22 anos, um pouco mais, 22 anos, vai. Eu achava que as pessoas faziam isso de propósito. Eu achava que as pessoas falavam as coisas pra magoar, sabe? Sempre. E isso até é uma outra polarização que eu vivi, que é a polarização da energia yin. Polarização da energia feminina. E por quê? Porque tudo eu achava que era pra me magoar, tudo eu achava que era pra criticar. Isso é uma polarização também. Olha isso, gente, já vivi as duas polarizações. Pensa se a pessoa não passou por poucas e boas, né? E aqui, a gente falou dessa questão da objetificação, agora a gente vai entrar na parte da ferida e da cura da Afrodite, e aqui nós vamos unir num combo. Porque é muito bacana, gente, que ao longo do que eu venho atendendo vocês e ao longo da minha caminhada, eu vejo que eu entendi, porque eu falo pra muitas de vocês que eu gosto de enfiar o dedo na ferida. Porque é quando isso acontece que a cura acontece. Então, é onde mais dói, é onde provavelmente você não quer olhar, que aí a cura vai acontecer. Aqui, no caso de Afrodite, no caso, né, desse lugar do arquétipo relacionado a relacionamentos afetivos,
A ferida de Afrodite é o ego, mas no sentido dela se sentir melhor que os outros por conta dela ter essa certeza interna em relação ao amor próprio, em relação à própria beleza, e saber que dentro do outro existe esse lugar de insegurança e que para ela não existe, né? Então, esse ego dela precisa ser dosado. Isso pode ser uma ferida, tá? Aqui, outra ferida dela é em relação ao amadurecimento. Então, como eu comentei com vocês, esse lugar de ela colocar à frente, né, a adulta, colocar à frente a criança, por não saber lidar com essas questões. Aqui, eu comentei com vocês da ingenuidade da Afrodite também, que é aquela mulher que ela pode acreditar que existe um conto de fadas, que existe o final feliz, que em acreditar em todas as palavras que as pessoas dizem. E por isso, aqui no modo ferida da Afrodite, ela entrar em relacionamentos tóxicos. E isso é muito comum, gente. Isso é muito comum. Aqui, essa ingenuidade, não veja isso também como algo ruim, porque a ingenuidade, ela é um processo. A gente vem desse lugar de ingenuidade para atingir o lugar de amadurecimento. Ninguém nasce sabendo. Então tá tudo bem você ser ingênua e chegar nesse lugar de amadurecimento. E a Afrodite tem essa questão do relacionamento tóxico. É bom de vocês observarem isso. Em relação a pertencimento, né? Então a Afrodite pode ser uma ferida dela, ela sentir que ela pertence a um lugar, né? Que ela pertence a uma tribo, a uma comunidade, a pessoas que pensam da mesma maneira que ela. Por que isso é uma ferida? Porque se ela sabe, né, quando na sombra dela, se ela é invejosa, se ela é fútil, ela sabe que as pessoas podem fazer o mesmo com ela. Ou se não sabem, tá tudo bem, tá, gente? Se você ainda não chegou nesse lugar de saber, que é o mais comum. Porque ela sabe que as pessoas podem fazer isso. Então, e do ponto de vista aqui de saber, é um ponto de vista de ingenuidade também. Né? Então é algo que pode ser um ponto cego para ela. Então, por mais que essa malícia que ela tem seja algo muito evidente para ela, quando os outros fazem isso com ela, pode ser que não fique tão evidente. E aí esse lugar de encontrar a tua tribo e se sentir amada, se sentir acolhida, pode ser uma ferida de Afrodite. Aqui, em relação à cura, nós temos, então, como pontos que a Afrodite vale a pena fazer cuidar da mente, né? A Afrodite, ela sabe cuidar do corpo. Ela sabe até cuidar dos sentimentos. Porque ela tem esse lugar acolhedor, ela tem esse lugar intuitivo. Mas o mental dela é uma coisa que, às vezes, ela precisa parar e olhar. Não é algo tão simples assim de ser percebido, né? E às vezes ela vai no fluxo e aí se afunda e tem que olhar para isso. Então esse é um lugar de cura, ter movimentos internos e externos que ela cuide do mental, né? Que você cuide do mental. A Afrodite é uma mulher que precisa ser independente para crescer, do ponto de vista de cura. Porque o que acontece? Eu acho que eu até acabei passando isso aqui, mas teve alguns momentos aqui da live que eu estava falando para vocês que ela é uma mulher que ela sabe usar os atributos dela, então a sensibilidade, ser sedutora, de uma forma que ela consiga aí ganhar força e realmente levar a pessoa, né? Conquistar a pessoa, conseguir a pessoa. E quando ela faz isso, ela tem a intenção também, de certa forma, se tornar independente dessa pessoa. Porque em algum nível de consciência dela, quando ela usa isso para fazer essa atração, em algum nível ela quer algum tipo de benefício dessa pessoa, ela quer tirar algum benefício, ela quer alguma coisa para ela. E por isso que se tornar independente para crescer, para que ela crie formas de gerar as próprias questões, de gerar o próprio sucesso, o próprio benefício, pode ser um momento de cura para ela. Porque existe essa questão dela saber como usar a malícia dela para que o outro faça coisas para ela. Aqui, o lugar de cura dela é ocupar o seu lugar no mundo, que é o que a gente falou também em relação à ferida. E, perdão. E esse lugar de seduzir para depender, né? Então eu seduzo para que eu consiga as coisas. Ela pode fazer isso tanto no trabalho, quanto no relacionamento, onde esse arquétipo estiver ativo, né? A área da vida que estiver ativa.
que isso retoma também o que a gente falou lá no começo da live. Então, gente, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Fiquem atentas a essas questões da psique, de como que isso vai se moldando, de como que essas coisas acontecem. E aproveitem, se vocês sentiram questões que vocês querem tratar em relação a isso, é só ir lá no meu link da bio que vai ter soluções para vocês. Vocês podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar ali nos links, no direct, para que a gente converse sobre isso e que se subiu alguma questão, anote, coloca nas anotações do celular, porque ideia é igual, e insight também, é igual mulher que está com o rabo de cavalo virado para frente. Você não consegue pegar, porque você vai tentar puxar por trás e o rabo de cavalo está na frente. Então vocês vão esquecer. Então assim, teve insight, teve ideia, bota ali no direct pra mim, bota no celular e fiquem de olho nisso, tá bom? Então como eu falei pra vocês, o objetivo dessas lives é pra ajudar nesses processos internos que vocês vivem e para que a gente possa aqui criar uma comunidade de consciência, uma família que se importa com o que nós sentimos, com o que nós queremos, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa live, em relação às coisas que eu comentei, podem me mandar também, que a gente vai sanando e vai conversando, tá bom? Beijo pra vocês e até mais!